Claude vai ficar para trás, Gemini vai ficar para trás, Llama vai ficar para trás, porque somente o ChatGPT da OpenAI e o modelo O1 vão ter essa capacidade de raciocínio, pelo menos por enquanto, até alguém fazer alguma coisa. A OpenAI acabou de lançar um novo modelo de inteligência artificial chamado O1. Esse novo modelo já está sendo disponibilizado para todo mundo que assina o ChatGPT, mas não ao mesmo tempo, em levas ao redor do globo. Então, para quem não tem tempo, eu vou jogar as boas novas aqui já no começo do vídeo. O principal ponto desse novo modelo da OpenAI é o raciocínio melhorado através da cadeia de pensamento. Tá? Então agora o ChatGPT ele vai pensar antes de te responder. Foi isso que eu comentei naquele outro vídeo, que ele vai levar um tempo para te dar uma resposta. A resposta não vai vir automática. Portanto, agora você consegue ver e você consegue até ter acesso a um resumo da cadeia de pensamento que o ChatGPT usou para te dar a resposta que você preferiu, para te dar a resposta que você escolheu, para te dar a resposta, para te dar a resposta do que você perguntou. Legal? Então vamos começar com esse novo documento que a OpenAI acabou de lançar 12 de setembro de 2024, introduzindo o modelo O1 para o planeta Terra. Aprendendo a raciocinar com LLMs. Estamos apresentando o OpenAI O1, um novo modelo de linguagem grande, LLM, treinado com aprendizado de reforço para realizar raciocínio complexo. O1 pensa antes de responder, e essa é a chave de tudo que está acontecendo. Ele pensa antes de responder, ele tem um raciocínio interno, ele conversa consigo mesmo. Tem alguns exemplos aqui que são interessantíssimos, mas a chave do modelo é isso, ele pensa antes de te responder. Começando aqui, ó, o O1 está em 89%, no top 89% de questões de programação competitiva, então ele passou por vários benchmarks e se mostrou o melhor em todos eles. Nosso algoritmo de aprendizado de reforço em larga escala ensina o modelo a pensar de forma produtiva, usando sua cadeia de pensamento em um processo de treinamento altamente eficiente em dados. Descobrimos que o desempenho do O1 melhora consistentemente com mais aprendizado de reforço, computação em tempo de treinamento. Isso quer dizer, quanto mais tempo um computador passa treinando o O1, melhor ele fica. E é exatamente isso que esses dois gráficos mostram aqui. Nesses dois gráficos, o O1 estava sendo testado nesse AIME, que é a Olimpíada Matemática dos Estados Unidos. Então, a Olimpíada Americana de Matemática para os melhores alunos do ensino médio. O O1 foi colocado para ser testado nesse benchmark. Enquanto ele estava sendo treinado, é o da esquerda. E depois que ele já foi treinado e está sendo testado, é o da direita. O que isso mostra pra gente? Antes de mais nada, vamos ver aqui, ó, o ponto mais alto está um pouquinho acima de 60, durante o treinamento, e após o treinamento, o ponto mais alto está em 80 ou passou de 80 de precisão no teste. Tive que virar a cabeça para ler. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem uma diferença no modelo enquanto estava sendo treinado e depois de ter sido treinado. De novo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi testado 2 vezes. Em uma dessas vezes, a da direita aqui, ele já tinha recebido mais treinamento, mais poder computacional dentro desse treinamento, e isso levou ele a ter melhores resultados. Isso quer dizer que quanto mais treinamento o O1 tiver, mais poder computacional na hora do treinamento, mais inteligente ele vai ficar e mais capaz de atingir raciocínios superiores, raciocínio no nível humano ele vai ser. Para destacar a melhoria do raciocínio em relação ao GPT-4o, testamos nossos modelos em um conjunto diversificado de exames humanos e benchmarks. Então aqui todos esses gráficos são benchmarks e testes para a OpenAI ver se ele está fazendo um modelo melhor ou pior do que o anterior. Todos eles ele está sendo treinado aqui, ó, com o GPT-4o, que é o que todo mundo tem acesso hoje. Então, aqui nesse exemplo, você pode ver no teste de matemática, o O1 foi muito superior ao GPT-4o. Então, nesse teste de matemática, o GPT-4o tirava 13 pontos e o O1 tirou 83. Esse gráfico do meio é um teste de código, então de escrever código de computador. De novo, o 4o tirava 11, o O1 tira 89. Esse da direita aqui ele é muito interessante porque essa barra azul ele foi
foi o 4O sendo colocado contra seres humanos de verdade com nível de doutores. Então, são perguntas de ciência no nível de doutorado. O 4O tirou 56, o O1 tirou 78 e um ser humano especialista tirou 69. Tá? Aqui mesmo nesse documento, que eu vou deixar o link na descrição, nesse documento a OpenAI fala que isso não quer dizer que o O1 é mais inteligente que humanos doutores. Isso quer dizer que o O1 foi melhor em responder as perguntas feitas para um teste de humanos no nível de doutorado. Simples assim, não é mais inteligente que o doutor, mas ele respondeu perguntas melhor que um doutor. Da mesma forma que você pode ter feito 15 anos de Kumon, mas o computador ainda vai ser melhor que você na hora de fazer uma conta matemática, simplesmente porque ele foi feito para isso e ele é muito melhor nisso. Aqui a gente tem vários outros testes, levando em consideração que o vermelho agora é o 4O e o azul é o O1. Quando você está lendo esse tipo de gráfico, o azul ele está por trás do vermelho. Então não é como se ele, por exemplo, nesse aqui de química, o vermelho vem até 40 e daí o azul só vai de 40 a 64. Não. Isso quer dizer que em química o GPT-4 tirou 40 e o GPT-O1 tirou 64. Então imagine que essa barra azul está passando por trás da vermelha e está aparecendo aqui porque a vermelha parou de crescer, certo? Então vocês vão poder ver que em todos esses testes o O1 foi melhor ou no mínimo igual ao GPT-4O. Aqui, ó, teste de matemática, teste de inglês, de física, de literatura inglesa, cálculo, química, alguns outros testes como fatos globais, química da faculdade, matemática universitária, direito profissional, relações públicas, economia, econometria, lógica formal. Em todos esses testes, o O1 demonstrou ser melhor e ter um raciocínio bem, esse teste ele não determina se o raciocínio é melhor ou não. Só que através de um raciocínio superior com a cadeia de pensamentos, o O1 conseguiu chegar em resultados melhores nas respostas. Ele respondeu mais certo, mais vezes do que o 4O, exatamente porque ele pensa antes de responder. Esse é todo o segredo e é sobre isso que a gente tem que conversar. Vamos falar agora mais especificamente da cadeia de pensamento, que é o grande trunfo desse novo modelo da OpenAI. O GPT-O1, ele aprende com os seus erros. Então, essa capacidade de pensar sozinho antes de responder permite que ele reflita sobre os seus próprios erros e acertos. Ele consegue perceber se uma estratégia que está sendo tomada não está funcionando. Talvez ele possa tentar uma outra estratégia que está disponível no banco de dados dele. Então, ele consegue trazer resultados mais refinados porque ele aprende a pensar mais próximo do que um ser humano também consegue fazer. Vamos olhar alguns exemplos, porque essa parte é muito interessante. Aqui, então, em cifra, à esquerda a gente... Cifra, então, é código, né? Nesse teste, eles vão dar um código para o ChatGPT e daí cada modelo vai tentar resolver. À esquerda a gente tem o 4O e à direita o O1 Preview, que é o modelo que está sendo disponibilizado. Tá? O prompt inicial é o mesmo. Eles colocam uma frase escrita aparentemente de forma aleatória, e daí eles indicam que esse texto aqui, com essas palavras que não fazem sentido, significa pense passo a passo. E daí eles falam, use o exemplo acima para decodificar. E dão uma frase completamente sem sentido, com várias palavras embaralhadas. Ele dá o mesmo para os dois. O que acontece é, o ChatGPT 4O, que não consegue ter uma cadeia de pensamento, ele faz tudo ao vivo, ele faz tudo cru. Ou seja, ali na sua frente ele tenta pensar, até porque ele foi instruído para pensar passo a passo, né? Então, ele usa o exemplo, ele examina as palavras, tenta decodificar a nova frase e no final ele não consegue decodificar. Ele não atingiu o raciocínio necessário para entender o que esse código queria dizer. Já o GPT-O1, se você olhar aqui, ó, ele tem um botãozinho que não tem antes. Mas vamos ver se ele chegou no resultado. Vou vir aqui, descer até o final. Olha como a resposta dele é muito mais comprida, muito mais detalhada. E lá no final ele consegue decodificar a mensagem. There are 3 R's in strawberry, que é exatamente aquela brincadeira que eu mostrei num vídeo antigo e que todo mundo tem feito, de que os modelos de linguagem
não tem capacidade de contar o número de R's na palavra em inglês strawberry, que significa morango. Então aqui a gente conseguiu usar, ó, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa frase aqui do prompt original, o significado dela tem 3 R's na palavra morango em inglês. Só que isso não está claro para a gente. O ChatGPT O1 conseguiu descobrir isso através da cadeia de pensamento. Quando você clica aqui nesse botão, pessoal, eu não estava conseguindo copiar o texto da cadeia de pensamento já traduzido em português, então eu vou pegar em inglês e pedir para o ChatGPT traduzir. Mas enquanto isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui, ó, onde eu comecei a marcar, até onde eu parar, vai ser só o pensamento interno, vai ser só a cadeia de pensamento do ChatGPT, que você não vai ter acesso, a não ser que você clique nesse botão para realmente ver o que ela está pensando. E pasmem, isso aqui é um resumo, tá? Não sei se esse aqui, no caso, é um resumo, porque está no site e é quase que uma propaganda do novo modelo da OpenAI, mas quando você estiver usando o modelo no teu computador, na tua conta do ChatGPT, você não vai ter acesso a toda a cadeia de pensamento do modelo, exatamente porque a OpenAI achou que isso seria um risco de segurança. Até porque ainda é uma caixinha preta e eles não têm completa noção do que acontece dentro do modelo, ele pode acabar sendo usado para fazer coisas como me ensine a fazer uma bomba, me ensine a fazer um veneno. Então, mostrar a cadeia de pensamento de como o modelo chegou no resultado pode ser perigoso. Por isso mesmo que você, como usuário, e eu também só vamos ter acesso, então até aqui foi exatamente a cadeia de pensamento. A resposta que você, como usuário, vai ver vai começar aqui embaixo. Então, olha isso aqui. Se você conseguir olhar, tudo isso aqui que a gente rolou era só o ChatGPT falando consigo mesmo, para conseguir chegar na resposta. E daí ele descobriu, e daí ele te manda a resposta, certo? Vamos copiar só o começo lá, porque realmente é muito grande. Começando aqui na cadeia de pensamento. Vou copiar só um pouquinho. Vamos no ChatGPT, copia, cola, dá Enter. Aqui então traduzido o começo da cadeia de pensamento do ChatGPT O1. Isso aqui é o ChatGPT conversando consigo mesmo, tá bom? Não é a resposta que você vai receber. Primeiro, o que está acontecendo aqui? Nos é dado, primeiro um exemplo. Tá aqui o exemplo. Podemos ver que quando isso é transformado, vira pense passo a passo. Nessa tarefa, nossa tarefa é usar o exemplo acima. Então, ele está realmente pensando passo a passo e ele está pensando consigo mesmo o que está acontecendo, qual é o problema que lhe foi posto e o que ele precisa fazer para tentar descobrir. Ele está pensando como um ser humano com nível de doutorado. Todo esse vídeo, pessoal, é para falar que, logo, logo, todas as pessoas que pagam $20, R$ 120 por mês, vão ter acesso ao melhor modelo de inteligência artificial do planeta Terra. Claude vai ficar para trás, Gemini vai ficar para trás, Llama vai ficar para trás, porque somente o ChatGPT da OpenAI e o modelo O1 vão ter essa capacidade de raciocínio, pelo menos por enquanto, até alguém fazer alguma coisa parecida. O resumo do resumo dessa viagem é: o ChatGPT agora deu um passo mais próximo da humanidade, de um raciocínio cada vez mais humano, mais inteligente e preciso. E a gente está assistindo tudo isso ao vivo e de camarote. A revolução da inteligência artificial, a quarta revolução industrial e o começo da vida de realmente ser uma ficção científica está aqui, está batendo na nossa porta. Se você chegou no final desse vídeo, a única coisa que eu falo para você se preparar para o futuro é: não morra. Você não vai querer morrer, porque o que está para vir, ninguém tem ideia. Vai ser uma vida de ficção científica, a gente vai ter... Fica para outro vídeo, né? Mas a gente vai ter uma vida completamente diferente. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se você conseguiu uma informação mais rápido através do canal então com certeza vale a pena você deixar um like, você se inscrever para ajudar o canal que está começando e principalmente deixa um comentário, fala comigo que eu estou querendo começar uma comunidade de pessoas que se importam com o futuro da tecnologia, mas principalmente com o futuro de ser um humano. Tá legal? Então esse é o meu nome é Alexandre Real e a gente se fala na próxima